Graça e a paz, Senhor Jesus, igreja. Conhecemos a palavra de Deus. A palavra deve se cumprir. Mas nós temos um Deus maravilhoso que nos ama, né? E o que está acontecendo, nós vamos conseguir vencer e atravessar essa fase com o Espírito Santo, unidos de coragem e fé. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai maravilhoso, Criador de todas as coisas, eu convido, Senhor, a estar junto conosco, Senhor, nessa batalha, nessa luta, Deus, nessa prova pela qual temos que passar, porque é do teu entendimento que tem que acontecer, Senhor. Senhor, que nós tenhamos a paciência, Deus, o entendimento de te buscar, Senhor, na nossa casa, junto com os nossos familiares, praticar ainda mais e cada vez mais a reunião familiar, o culto familiar, e nos nossos momentos, Senhor, que estamos em nossos lares, nós possamos no nosso secreto também, Deus, te buscar com os teus anjos, o teu Espírito Santo, o fortalecimento dos nossos corações, Senhor, o fortalecimento da nossa fé, Deus amado. Pai querido, vem estar conosco, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a tua unção de força, Senhor, a tua unção de fé, a tua unção de certeza, Deus, que nós temos a ti. Que o Senhor nos reveste e nos brinda, que o Senhor nos guarda, Deus amado. Pai amado, nós te pedimos, conforta os corações enlutados, Senhor, nesse momento, que perderam entes queridos, Pai, e fortalece-nos, Senhor, para que nós possamos vencer essa batalha, Deus. Digno, Senhor, para honrá-lo, demonstrando a nossa força e a nossa fé, que nos é dada pelo teu Santo Espírito, Pai. Contamos contigo, Senhor, sempre, 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 e sabemos que sairemos vencedores dessa luta, em nome de Jesus. Eu convido a igreja agora a louvarmos com a nossa equipe de louvor, né? Fortalecendo assim a nossa fé, porque o louvor também é oração e honra a Deus. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ao
Aleluias, creia. As promessas do Senhor são incomparáveis. Esse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abri os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda uma vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Esse lugar, tu és real. Me entregar totalmente. Teu toque abrir os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu
nosso louvor, Senhor, neste momento. Recebe a nossa adoração a Ti, Senhor. Prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, para receber aquilo que Tu tens preparado para nós, através do Teu servo, Senhor, nosso pastor Israel. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Vamos ler Marcos, mas nós vamos convidar outro Marcos para tocar aqui o teclado conosco. Aquela canção célebre que sempre cantamos: passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir sua voz. Fala, Senhor, com os servos teus. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir sua voz. Fala, Senhor, com os servos seus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de suas mãos. Mais uma vez. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir sua voz. Fala, Senhor, com os servos teus. E toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Obrigado, Marquinhos. Agora estamos preparados para ler Marcos 10, versículos 46 em diante. Peço que você leia comigo. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho e pedia esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-o. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Eu gostaria de, nessa noite, falar a você acerca do peso que a palavra de Deus tem em nossas vidas. Por isso que Jesus lamentou quando disse: errais e errais muito por não conhecer as Escrituras. O Velho Testamento tem um texto muito conhecido que diz o seguinte: o meu povo padece por falta de conhecimento. A palavra de Deus foi importante tanto no Velho Testamento quanto nos dias atuais, então entre aqueles que ouvem e aqueles que praticam. Jesus já havia dito isto: aquele que ouve as palavras e pratica é como um homem que construiu sua casa na rocha. Veio vento, veio tempestade e aquela casa não salvou. Tem a outra parte quando Jesus diz que quem ouve as suas palavras e não pratica é semelhante a um homem que constrói sua casa na areia. Veio vento e a derrubou. Por que Bartimeu, nesse contexto, é tão importante para a nossa reflexão? Por que Bartimeu é um homem de referência para nós meditarmos acerca do peso da palavra de Deus? Eu quero, antes de entrar propriamente dito na história de Bartimeu, lembrar a vocês que toda grande vitória, todo grande livramento
todo grande momento com Deus teve a ver com preparação. Preparação. Vocês lembram que para o povo sair do Egito teve a preparação que foi a Páscoa, um evento tão grandioso que perpassou toda a história de Israel, a história pré-Israel, quando Israel nem existia ainda como povo, a história durante a criação do Estado de Israel, e mesmo depois que Israel foi disperso sobre toda a face da terra, e depois quando ele voltou, a Páscoa continua sendo uma festa lembrada, continua sendo uma festa celebrada, mas a Páscoa foi preparação para algo que haveria de vir. Toda grande bênção tem uma preparação. Quando nós lembramos a história da Bíblia que relata Abraão, um homem que é considerado o pai da fé, teve uma preparação. Antes de ele ser abençoado, ele precisou preparar-se. Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou te multiplicar tanto que você vai ser pai de multidões. Mas dentro desse contexto, Abraão, saindo da sua terra, passando por muitos anos, tudo isso era apenas preparação. O filho dele, ele tanto esperava, veio depois de 35 anos que tinha saído da sua terra, de Ur dos Caldeus, que Deus mandou assim fazer. E mesmo depois que ele viu seu filho, Isaque, Deus manda ele ainda sacrificar o filho. Tudo isso era preparação. Tudo isso era Deus preparando ele para receber a promessa. Porque Abraão ainda não tinha visto aquela grande nação que Deus tinha prometido para ele. Mas o momento em que Abraão se coloca à disposição para sacrificar seu filho, ali Deus diz para ele: pronto, você está preparado, não precisa mais fazer nada, agora eu sei que tu me amas. E a partir dali, Abraão consolidou a sua vez, mas teve uma preparação. Eu poderia contar muitos casos, mas eu vou contar o último, que fortalece, ratifica o ensinamento bíblico, o entendimento bíblico de que é necessário ter preparação para ter bênção. O próprio Jesus, nada melhor do que o próprio Jesus como modelo. Em Gálatas diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, porque houve uma preparação de muitos anos. Entre o Velho e o Novo Testamento tem mais ou menos 400 anos de história. E em 400 anos de história tem muita história. Tem muita história para contar. E esses acontecimentos foram convergidos para preparar a vida do Messias. Plenitude dos tempos que o apóstolo Paulo fala. Nos 400 anos, muitos acontecimentos foram trazendo contribuições, tempo a tempo, ponto a ponto, para a vida de Jesus, para que os tempos preparassem tudo aquilo que Jesus precisava para divulgar o seu ministério. Por exemplo, os gregos contribuíram com a linguagem. O grego koine era a língua do mundo, então isso facilitou porque as pessoas não se preocupavam em conhecer, em aprender a língua de Jesus, que era hebraica ou aramaica. As pessoas não estavam preocupadas em aprender isso, essa língua. Era uma nação pequenininha, sem expressão, por que alguém ia se interessar em aprender o aramaico? Mas o grego era a língua do império grego, que fora levantado pelo grande Alexandre o Grande, e ali por diante, depois que ele morreu, novo ainda, com 30 e poucos anos, ele foi substituído por 4 generais que dividiram o seu império e começaram a desenvolver os seus trabalhos, mas mantiveram a cultura grega ou a cultura helênica. Também nós temos os romanos que abriram estradas, nós temos os babilônicos que ajudaram no altar, os persas, os medos, e assim por diante. O que eu quero destacar é que todos os impérios contribuíram para a vida do Messias de alguma maneira. A preparação, ela fica muito
buscar se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Mas tem que ter quebrantamento, tem que ter arrependimento, tem que ter atitude. Isso nada mais é do que preparação. Tem que ter preparação. Você quer ter uma bênção do Senhor? Tem que ter preparação. Tem que estar preparado. Quantas pessoas não têm compromisso com o Senhor? Não estão alinhados com os propósitos de Deus, com a missão que Jesus veio fazer na terra, e Ele nos comissionou, Ele nos chamou para estar junto com Ele. Mas quantos de nós não queremos essa parte, mas queremos as bênçãos do Senhor? Quantos de nós queremos fazer orações fantásticas, mas vazias, porque nós não temos uma preparação, ou seja, nós não temos um convívio com o Senhor, nós não temos um tempo com o Senhor, nós não temos uma vida com o Senhor. Quantas pessoas querem receber grandes bênçãos? Receber bênção é bom, mas biblicamente só recebe quem está preparado. A pessoa que não tem conhecimento daquilo que deve fazer para ser abençoado, a Bíblia explica o que tem que fazer. Teve um homem que procurou Jesus e disse assim: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: vende tudo o que você tem, vem e me segue, porque aquele homem já cumpria toda a lei, ele era um cumpridor da lei, mas faltava algo. E para que ele pudesse ter salvação, ele precisava se preparar para isso. Precisava ter preparado. Diante de todo esse contexto, eu quero trazer aqui para vocês a história de Bartimeu. Bartimeu, ele quando criança, e nós podemos entender isso pela cultura judaica, todo garoto precisava ser orientado nas Escrituras. Todo garoto precisava aprender a Torá, aprender a lei. E como acontecia com as crianças da época, Bartimeu aprendeu aos sábados, na sinagoga, as Escrituras. E lá dizia que haveria de vir o filho de Davi, aquele que teria o direito do trono de Davi, mas o seu trono seria diferente, seria o trono eterno. E o Espírito de Deus estaria sobre ele, e ele poderia apregoar o ano em que o Senhor aceita, o tempo que o Senhor nos aceita de volta, em que o Senhor quer reconciliação e que o Senhor daria vista aos cegos. Ele guardou essa palavra. Por isso eu comecei dizendo aqui nessa palavra que se nós queremos receber algo do Senhor, depende do peso da palavra de Deus. Quando Bartimeu foi levado para a sinagoga para aprender com os escribas, com os mestres da lei, com os rabinos, ele era um garoto, ele não tinha ideia o que ele ia aprender ali, mas aquela palavra entrou no coração dele, aquela palavra fez parte da vida dele, e por muito tempo era uma palavra apenas guardada, até o momento em que ele pôde acessar lá no fundo da sua mente, do seu coração, da sua consciência, e lembrou que tinha uma palavra guardada. Para Bartimeu ser abençoado, a palavra de Deus teve peso na vida dele. Quando você encontra pessoas decidindo as coisas de Deus para a sua própria vida, mas sem o respaldo da palavra de Deus, são pessoas que aprendem com elas mesmas, são autodidatas da fé. Isso não funciona, porque eu não posso buscar dentro de mim mesmo o entendimento espiritual, porque o conhecimento de Deus vem de Deus. A Bíblia diz o seguinte: os assuntos espirituais se entendem espiritualmente. Eu não posso tirar de dentro de um homem carnal um entendimento espiritual. A fonte está errada. Muitas pessoas, por exemplo, elas dizem o seguinte: o que importa é amar a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Ora, quem estuda, quem entende a palavra sabe que muitas religiões são conflitantes. Muitas religiões vão em direções diferentes. Como é que elas podem levar para o mesmo lugar?
se elas apontam para lugares diferentes? Como que elas podem chegar ao mesmo destino se as placas apontam para lugares diferentes? Mas pessoas que não aprendem da palavra de Deus, elas não aprendem da palavra de Deus, obviamente, elas se acham autossuficientes, elas são autodidatas, no sentido de buscar em si mesmas todo conhecimento. E é nessa hora que as pessoas entram num grande equívoco e perdem a grande oportunidade. E aí é quando a palavra diz: errais, e errais muito, em não conhecer as Escrituras. Meu povo padece por não conhecer as Escrituras. O grande diferencial na vida de Bartimeu foi conhecer. Mas eu quero destacar para você guardar melhor essa palavra. 3 estágios da palavra de Deus que pesou positivamente na vida de Bartimeu. 3 estágios. Guarda isso aí, se você puder escrever, melhor ainda. O primeiro estágio, para quem quer ter o peso da palavra de Deus na sua vida, funcionando, é a palavra acolhida. Em primeiro lugar, Bartimeu acolheu a palavra. Ele pegou aquela palavra e introduziu, recebeu aquela palavra. Quantas vezes algumas pessoas não querem receber a palavra de Deus porque ela não lhe convém naquele momento? Às vezes é uma palavra de exortação, às vezes é uma palavra dura, às vezes é uma palavra em que exige dela mudança, renúncia, tem que deixar alguma coisa. Então ela não acolhe essa palavra, ela rechaça, ela coloca uma barreira, ela acha desculpas, ela cria modelos diferentes na sua cabeça para combater aquela palavra que está sendo dita. Pessoas que não querem se corrigir, pessoas que não querem mudança. Como que você quer estar em sintonia com Deus, mas numa estação diferente? Ora, para que eu vou me alinhar com Deus se eu não vou levar em conta os princípios, as orientações, os ensinamentos dele? Se for para ficar como eu estou, para que eu vou até Deus? Se for para continuar do meu jeito, se for para ter apenas os meus conceitos, me diga, o que eu vou fazer na presença de Deus? Eu vou lá para ouvir ele falar o quê? Uma vez eu conversei com uma irmã que ela vivia indo atrás de profetas. Eu já estava preocupado com aquela irmã, porque geralmente as pessoas que vivem assim, elas demonstram uma insegurança espiritual, no meu entendimento. Porque se ela tem um conhecimento de Deus, firmeza com Deus mesmo, ela própria vai ter a convicção suficiente para enfrentar qualquer situação. Mas quando ela não tem, ela busca aqui, busca acolá, busca em vários caminhos. Tudo bem que em algum momento o Senhor fale conosco, tudo bem que em algum momento a gente busque alguém, está certo. Mas quando a pessoa cria nisso um hábito, por não dizer um vício, se torna errado, porque é como se a pessoa estivesse terceirizando a sua fé. Ela mesma não tem como buscar a Deus, ela não se sente convicta, tranquilamente capaz disso, não porque ela merece, porque ninguém merece, mas ela não se sente apta para buscar a Deus, então ela vai pedir que alguém faça isso por ela. Isso é terceirizar a fé. Bom, mas essa irmã, ela fazia isso, e um dia eu conversei com ela, e eu perguntei para ela: irmã, me diga uma coisa, quais as suas petições ao Senhor? Ela falou: pastor, estou pedindo isso, já tem um tempo e tal. E eu perguntei para ela: o que Deus tem falado com você? Aí ela falou: pastor, olha, Deus tem falado que eu tenho que corrigir a minha vida em alguns pontos. Eu falei: qual foi a primeira vez que Deus falou para você que você precisava se corrigir? Ela falou: pastor, tem mais ou menos 1 ano e 1 mês, por aí. Eu falei: irmã, agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, é a última pergunta que eu vou te fazer para você refletir. Se tem mais ou menos 1 ano que Deus falou para você corrigir alguns pontos na sua vida, você corrigiu? Ela: não, pastor. Eu falei: irmã, então por que você continuou buscando um profeta? Continuou buscando revelação? Se
você não corrigiu aquilo que Deus tinha dito para corrigir. Ou seja, Deus não vai passar para outra etapa, para outra parte, se não corrigir o seu pecado primeiro. Ou será que em algum momento Deus vai esquecer e vai falar: filha, tua bênção está chegando, pode ficar tranquila aqui, de hoje para amanhã você vai ser surpreendida com um grande acontecimento na sua vida. Ela é mesmo, né, pastor? Eu falei: então, minha irmã, se você não corrigiu, para que você continua indo atrás de profeta, minha irmã? Vá atrás de Jesus, vá atrás da palavra de Deus, se fortalece para corrigir seus pecados. Então, com muito amor, eu conversei com aquela irmã. Porque o que acontece, queridos? Acolher a palavra de Deus é acolher com tudo que ela é. Não é só a parte boa, não. Você quer acolher a promessa, mas acolha também o mandamento. Tem a promessa, glória a Deus, tem a promessa que Deus vai me visitar, que Deus vai atender a minha oração, mas tem um mandamento também: ame ao próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas, e entre tantos outros ensinamentos. Acolha a palavra, mas acolha ela integralmente. Aquele homem, Bartimeu, guardou aquela palavra, e aqui é o segundo passo: ele preservou. O primeiro passo do processo que nos leva à bênção é a palavra acolhida, quando você a recebe de verdade. O segundo passo é a palavra preservada. Não se sabe por quanto tempo Bartimeu guardou aquela palavra. Não se sabe quanto tempo Bartimeu lá no fundo pensava: quando será que esse Messias virá? E agora ele ouve falar de que Jesus estava em Jericó e ele ficava à beira do caminho, possivelmente a entrada ou saída da cidade, lugar estratégico para pedir esmola, é onde entravam e saíam os soldados, que eram pessoas que tinham recursos, não ricas, mas pessoas que tinham algum salário, e também os mercadores, os turistas, viajantes de modo geral. Geralmente quem viaja leva alguma coisa. Então, ele ficava naquele lugar estrategicamente esperando receber alguma coisa. E um dia ele ouviu falar que Jesus estava na cidade. E ele ficou pensando: o que eu vou fazer? De repente, em algum momento, ele ouve um tropé e procura saber que barulho é esse, de tantas pessoas andando. E alguém fala para ele: é Jesus, Jesus está indo embora. E ele começa a gritar: eu não posso perder essa oportunidade. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele então não quer perder essa oportunidade, é a última oportunidade que ele tem. A multidão é grande, ele não sabe exatamente aonde Jesus está. E ele imagina: Jesus deve estar na frente, porque as pessoas seguem ele, mas há um aglomerado de pessoas. E obviamente o fato de não enxergar, o fato de não, mesmo que enxergasse, não tem como identificar de longe, mas ele dirigiu a palavra para a multidão. Jogou a palavra para a multidão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que muitos o repreendiam. Não foi só uma pessoa, muitos. Mas quem tem a palavra de Deus preservada na sua vida, resiste a tudo que vai contra ela. Quem tem a palavra de Deus segura, firme aqui dentro, pode vir o que vier, os problemas que vierem, as dificuldades mais grotescas, mais poderosas, mais estranhas, mais complicadas, o caos pode vir, a tentação pode vir, a perseguição pode vir, a ameaça da morte pode vir, seja o que for, o desânimo pode tentar chegar à nossa porta, as barreiras podem chegar, mas quem tem a palavra de Deus se preserva. Preserva a sua vida, preserva a sua fé, preserva a esperança, preserva a oração, preserva o clamor. E aquele homem continua gritando, nada poderia detê-lo, nada poderia pará-lo, porque quem tem a palavra preservada no seu coração, nada pode detê-lo. Quantas pessoas foram levadas à morte? Os primeiros cristãos, todos nós conhecemos a história. Os cristãos que foram jogados nas arenas, que morreram por causa da sua fé, tinham a palavra preservada. Quem tem a palavra de Deus preservada, querido, faz muita diferença. Mas primeiro eu tenho que acolher essa palavra. Eu tenho que aceitar, eu tenho que aprender. Muitas pessoas acham que podem
viver a sua fé em casa, a não ser que Deus tenha dado para essa pessoa todos os dons, que ela não precisa do dom de ninguém, do dom de alguém para ensiná-la, para pregar para ela. O dom da comunhão, ela tem comunhão com ela mesma, ela não tem comunhão com os irmãos. Até o dom para perdoar, porque a igreja é boa até para isso. Quando a gente tem problema dentro da igreja, quando alguém pisa no nosso pé, quando alguém cria problema para nós, mesmo assim, a não ser que a pessoa tenha a capacidade de viver sozinha, sem depender de ninguém. A igreja, eclésia, vem de uma expressão que entende comunidade, viver com outras pessoas. Até os problemas são bons, porque se você aprendeu, se você acolheu a palavra que diz assim, ame, se você aprendeu a palavra de Deus, que diz o seguinte, tolere o seu irmão, a igreja, mesmo nos seus erros, é importante. É como num quartel. No quartel, quando uma pessoa está treinando para a guerra, ela tem que lutar com uma outra pessoa, ela vai se ferir, vai doer, vai arranhar, porque ela está treinando. Assim também a igreja tem esse papel. Mas as pessoas que não querem acolher a palavra de Deus, elas próprias se ensinam, elas refutam os ensinamentos da Bíblia, elas refutam o conviver com Deus, porque elas querem viver do jeito que elas imaginam que tem que ser. Não estão se importando com o que diz a palavra de Deus. Não é o que a palavra de Deus diz. Não é o que as Escrituras ensinam. É o que elas querem viver. Acolher a palavra de Deus. Eu acolho ela, mesmo com aquilo que eu não gostaria. A palavra de Deus acolhida, a palavra de Deus que preserva nos tempos difíceis. O tempo pode passar, mas ela não perde, porque ela não tem prazo de validade. O tempo pode passar, as dificuldades podem vir, mas ela não se extingue. A palavra de Deus aqui não se extingue, porque ela está preservada. Primeiro ensinamento na vida de Bartimeu, palavra acolhida. Segundo ensinamento na vida de Bartimeu, palavra preservada. Nada tirou ela de mim. E por fim, palavra ativa. Palavra ativa. Palavra acolhida, palavra preservada e palavra ativa. O que é palavra ativa? De que adianta eu acolher a palavra, abraçar essa palavra, preservar ela, guardar ela acima de qualquer situação? Nada tira essa palavra, eu estou sempre crendo nela, acredito nela, firmemente acredito nela, mas eu não executo ela, eu não vivo ela, eu não transformo ela em um caminho de bênção, eu não tomo posse dela, eu não vivo ela, eu não experimento ela, eu não declaro ela. De que adianta eu ter a palavra de Deus e não acreditar que ela vai se cumprir na minha vida? Aqui está o último passo de Bartimeu, palavra ativa. Mas tudo isso teve preparação. Ele foi preparado para ser um homem vitorioso no momento certo. Ele foi um homem cego, ele foi um homem descartado pela sociedade, ele foi um invisível, talvez um indigente, um anônimo. Tanto é que o próprio nome dele indica anonimidade. Por quê? Porque Bartimeu significa filho de Timeu, não era o nome dele. Mas vamos orar, porque eu gostaria que essa palavra fizesse sentido para você, mas que não fosse apenas uma palavra acolhida. Preserve essa palavra e coloque ela em atividade. O que foi que Bartimeu fez? Gritou, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto Jesus não atendeu a Bartimeu, ele não parou de clamar. Por quê? Porque quem tem a palavra de Deus ativa na sua vida, não aceita outras respostas. Quem tem a palavra de Deus ativa na sua vida, não aceita a palavra de quem você não buscou, não aceita a resposta de outra fonte, não aceita palavras de bloqueio, não aceita palavras de impedimento,
a não ser que venha do Senhor. Só aceita a resposta que vem de Deus. Meu irmão, se você está orando, se você está clamando, se você está buscando a Deus, se você aprendeu essa palavra, se você acolheu essa palavra, você tem toda a chance de ter a capacidade de ser um ativo na palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus, aquilo que está dizendo que você é um vencedor. Você é um vencedor. Se a palavra de Deus diz que você pode, você pode. Se a palavra de Deus está dizendo que você vai vencer, você vencerá. Porque se a palavra de Deus está dizendo, viva a palavra de Deus. E Bartimeu jamais ia baixar a cabeça para aquelas pessoas. E olha que era muita gente. Cala a boca, ele não vai te ouvir, para de ficar incomodando o mestre, incomodando a gente também, nós queremos viajar em paz, para com isso. Ele gritava cada vez mais, porque ele tinha uma fé ativa. Não é essa a resposta que eu estou esperando. Alguém chegava para ele e falava, você não tem vergonha de ficar gritando, incomodando, e ele dentro dele pensava, não é essa a resposta que eu estou esperando, porque eu tenho a palavra ativa na minha vida. E ele gritava mais alto ainda. A palavra ativa, queridos, nos torna agressivos. E a agressividade que eu estou falando aqui não é de machucar as pessoas. É um agressivo no sentido de ir para cima, de romper, de perfurar, de abrir caminho, de rasgar caminho. Ele não estava preocupado com a opinião dos outros. Ele estava certo de que Deus podia ouvi-lo. E ele ficou firme, eu não vou perder essa oportunidade. Quero que você tenha essa fé ativa no seu coração. A palavra de Deus, querido, busque essa palavra. Ela é a solução. Se prepare com o que precisa. Quando você acolhe a palavra de Deus, você lê a palavra, você tem um entendimento da palavra, ela vai dizendo o que você precisa mudar. Faça renúncias. Agregue valores na sua vida. Mude hábitos. Cause um fenômeno de transformação na sua vida. Acolha essa palavra e depois preserve ela. Nos dias difíceis, o inimigo vai querer dizer no teu coração, não vai dar certo. Está vendo? Você esperou nesse Deus, ele não fez nada na sua vida. Talvez você vá olhar para o lado, vai ver alguém prosperar e você não vai prosperar. Talvez você pense que não é abençoado. Mas quem que diz que a prosperidade material é a única referência para ser abençoado? Tem gente que tem muita coisa e não é abençoado. Por isso que eu vim aqui, para dizer para você, aprenda essa palavra, coloque em prática. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras, acolhe ela e pratica. Só que entre o ouvir e o praticar, tem o preservar, tem o manter. Bartimeu ouviu na infância, mas agora já era um homem. Nesse período ele manteve, guardou, na hora certa ele acessou. Os momentos mais difíceis da nossa vida não são para nós desistirmos, não são para nós colocarmos em dúvida a palavra de Deus, é para colocarmos a palavra de Deus em evidência, é para colocarmos a palavra de Deus na frente de combate. Se você está precisando de algo do Senhor e tem pedido, e as coisas ruins estão acontecendo, essas respostas não te interessam. A resposta do mal não te interessa. As coisas ruins que acontecem na sua vida não vão tirar de você a palavra de Deus. Preserve essa palavra. Que passe os céus, que passe a terra, que passe tudo, mas a palavra de Deus não passe na sua vida. Por favor, receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar. A Ti, ó Deus, colocamos nossas orações, encaminhamos a Ti o nosso pedido, para que o Senhor nos ajude a acolher essa palavra, receber essa palavra, mas que ela não vá sendo esquecida com o tempo, que ela não vá sendo deixada de lado, que ela não vá se desgastando, perdendo o seu vigor, perdendo a sua força com os anos e com a chegada de difíceis momentos. Mas que em todo o tempo nós possamos preservá-la. Mas que acima de tudo possamos chegar no momento, Senhor,
em que essa palavra que foi preservada, enfim, poderá ser acessada, e nós possamos dizer: Senhor, eu creio na Tua palavra. A Tua palavra diz que se bater, o Senhor abre, se pedir, o Senhor dá, e se buscar, encontraremos. E eu quero fazer isso, Senhor. A Tua palavra diz que praga nenhuma chegará à minha tenda. A Tua palavra diz, Senhor, que tudo é possível ao que crer. E eu preservei isso. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu me agarrei a isso. E eu sei que o Senhor faz companhia a mim. Senhor Deus, com essa oração eu quero representar a todos que me ouvem, porque nós precisamos, Senhor Deus, ficar sólidos, firmes, em pé, em dias tempestuosos. Assim como o Teu Filho Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e pratica, bota em prática, exercita essa palavra, se torna forte. Treinou essa palavra em todo o tempo, experimentou então que ela é funcional, que realmente ela nos sustenta em dias difíceis. Pode vir a tempestade, pode vir as ondas, mas essa pessoa não desaba, porque a palavra de Deus é sólida, é rocha nos seus pés. Abençoa cada um que está me ouvindo, porque é bem possível que muitos estão vendo o chão desabar por tantos problemas, e elas pensam: a minha vida está afundando, a minha vida está arruinando. Mas, Senhor, essas pessoas que preservaram a Tua palavra, elas vão acessar essa palavra, vão ativar essa palavra e vão reagir, porque quem tem fé reage. Abençoa, Pai, o Teu povo, em nome de Jesus. Que ao terminar esta oração, haja, Senhor Deus, um novo despertar, uma nova disposição, um novo entendimento e uma nova pegada de fé na vida de cada um. Eu oro agradecido por tudo, em nome de Jesus.
Estamos chegando ao final do nosso culto e vamos fazer uma última oração e depois ministrar a bênção apostólica. É muito bom ter a sua presença. Gostaria que você orasse por esse ministério, especialmente pelos trabalhos sociais que desenvolvemos. Na próxima semana vamos entregar aí cerca de 150 cestas básicas, depois temos mais 100, tudo isso com muito trabalho, a construção que não para do prédio social, é uma construção belíssima para muitos atendimentos. Aliás, a igreja precisa entender isso. A Rede Esperança é uma comunidade que vive isso, o entendimento de que nós precisamos levar esperança para as pessoas com a fé e com serviço. E nesse momento, se você tem intenção de na semana abençoar esse ministério com a sua oferta ou de entregar o dízimo, eu não sei como é que você resolveu isso com Deus, eu gostaria de consagrar por antecipação. Então, se você tem a intenção, só feche os seus olhos e fala: Senhor, eu quero receber essa oração, porque nessa semana eu tenho a intenção de entregar uma oferta ou de devolver a parte de Deus, que é o dízimo. Oremos. Senhor Deus, eu consagro agora os dízimos, as ofertas, que sejam santificados e que sejam, Senhor Deus, para o bem do Teu reino, para a manutenção da missão, o crescimento da missão. Eu abençoo, Pai amado, cada vida, oro por cada vida, e que não falte nada. Que, aliás, se estamos dando alguma coisa, é porque nós já recebemos do Senhor, já fomos abençoados, e depois abençoaremos. Esse é o fluxo da graça de Deus, recebemos e depois damos. Obrigado por esse privilégio, consagramos os dízimos e ofertas em nome de Jesus. Recebam a bênção apostólica e eu farei com a Bíblia aberta. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, para todos sempre, e todos onde estiverem digam amém. Até a próxima vez que nos encontraremos, você aí e eu aqui.